ela inventou uma história para os pais dela, saiu para acampar com o namorado e, infelizmente, o inimaginável aconteceu. Olá, damas e cavalheiros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Carol, para quem ainda não me conhece. Por favor, se inscreva no canal, se por algum motivo você ainda não se inscreveu, deixa seu like, ativa o sininho de notificações, deixa um comentário, nem que seja um emoji para dar um engajamento no vídeo, me ajudar. Vocês estão me ajudando muito, 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 muito. Eu agradeço muito vocês estão no meu coração. Eu vou deixar também aqui na tela as minhas redes sociais para que vocês me sigam lá. Eu posto algumas coisas de treino, eu gosto de dar uma treinadinha. Tem sempre coisinha nova lá para vocês. E chega de enrolação e bora lá pro caso de hoje. Hoje nós vamos começar falando sobre as vítimas. A vítima Liana Frindbeck nasceu em 6 de maio de 1987 na cidade de São Paulo. Ela tinha apenas 16 anos na época dos fatos. Ela morava no bairro Jardim dos Jardins, aqui em São Paulo mesmo. É um bairro nobre de São Paulo. E a vida dela era 5 estrelas, digamos assim. Os pais dela tinham muitas condições financeiras e ela sempre teve do bom e do melhor. Os pais dela se chamam Ari Frindbeck e Márcia. Eu não sei se a pronúncia está certa, porém, eu vou continuar falando assim porque eu não sei falar de outro jeito, tá bom? A Liana, por conta de estar numa família muito bem sucedida, querendo ou não, ela tinha muitas oportunidades. Então, ela sempre teve muitas condições de fazer o que ela queria. Ela era muito inteligente, muito simpática, carismática e, além de tudo, muito bonita. A beleza dela chamava muita atenção. Felipe Café, ele nasceu em 1 de julho de 1984. Ele também nasceu na cidade de São Paulo e tinha 19 anos na época do filho mais novo, de Reinaldo e Lenise. E bem diferente da Liana, a família dele não tinha tantas condições, porém sempre tentaram dar do bom e do melhor para ele. Como eu mencionei, o Felipe ele era de uma família muito humilde, porém até o pai dele comentou que ele era um jovem muito simples, muito trabalhador, muito dedicado a tudo que ele fazia. E sempre se prestou a ajudar os irmãos e a família quando fosse necessário. O jovem casal se conheceu em 2003, quando a Liana começou a estudar na parte da noite no Colégio São Luís, que é um dos colégios mais importantes aqui de São Paulo. E já estudava lá na parte da noite, eles acabaram se encontrando. Eles começaram a se aproximar mais ou menos em agosto daquele ano, de 2003. O pai da Liana, que não era bobo nem nada, começou a perceber que ela saía com um amiguinho da escola todo dia. Ele que acompanhava ela até a saída da escola. E ele resolveu perguntar se esse seria o seu namorado. Ela naquele momento falou que não era o namorado dela, que o pai dela tava ficando doido da cabeça. Mas passado um tempo ela realmente assumiu e disse que sim, que aquele seria o seu namorado, o Felipe. O seu Ari não se preocupou muito em relação a esse namorico de escola. Até porque ele e a Liana eram muito próximos. Então, sabia que ela ia contar tudo que acontecia na vida dela. Às vezes demorava um pouquinho, mas ela contava. Então, para ele estava tudo certo, tudo na paz. No dia 31 de outubro, o jovem casal resolveu fazer uma viagem para poder comemorar os 2 meses de relacionamento deles. Eles gostavam muito de ficar juntos, então eles resolveram fazer essa viagem, um acampamento para que eles pudessem ficar pertinho nesses dias. A Liana chegou a pedir para a mãe dela para que ela pudesse efetuar essa viagem, esse acampamento com o Felipe. Porém, a mãe disse que não, porque como o relacionamento era muito recente, realmente tinham só 2 meses, ela não achava que era interessante, eles já iriam acampar sozinhos e tudo mais. Ela foi lá e pediu pro pai dela, né? Foi lá e pediu pro pai dela pra ver, vai que a mãe falou que não, mas o pai, às vezes o pai deixa. Só que aí o pai também não deixou. Aí passou uns tempos, ela, uma grande ideia. Ela resolveu falar que ela iria fazer uma viagem pro litoral norte, em Ilhabela, aqui em São Paulo mesmo, com as amigas da congregação israelita paulista, que era muito comum esse tipo de viagem, então
Pro pai seria normal. E ela não teria muitos empecilhos e ela poderia fazer o que ela bem quisesse depois que ela teria dito pros pais que iria fazer essa viagem. O pai da Liana entrou em contato com ela logo em seguida da viagem. Ele achou um pouco estranho porque o ônibus estava muito silencioso. E como eram diversos adolescentes, isso não era comum. Porém, a Liana disse que elas estariam dormindo. Então, por isso, estaria tão silencioso. O pai achou que estava tudo bem, tudo certo. No dia seguinte, ele tentou contato de novo com a filha. E aí ele já não conseguiu mais contato. Ele começou a ficar preocupado, tentou diversas vezes, não conseguiu. Resolveu ir até o local de partida para verificar se o ônibus estava lá. E chegando lá, tcharam, não tinha nada. O pai, já muito preocupado e muito desconfiado, resolveu confrontar nada mais nada menos que a melhor amiga da Liana. E aí não precisou dar 2 tapas na mesa, ela já abriu o jogo, né? Falou que a Liana não tinha marcado viagem nenhuma, que essa viagem nunca existiu e que ela teria marcado um encontro amoroso com o Felipe. E o plano deles era ir até Embu-Guaçu para poder fazer esse acampamento. Então o pai ficou muito chocado, porque não esperava. A filha nunca tinha mentido dessa forma, ou ele nunca tinha pego a mentira. Porém, ele ficou muito preocupado, que não sabia o que estava acontecendo. No início, a esperança era de que eles tivessem apenas se perdido na mata, perdido o contato telefônico, tivesse acabado a bateria do celular, qualquer coisa assim. Não se imaginava que tivesse acontecido alguma coisa com eles. Porém, já era muito estranho, certo? Porque ela já teria dito que iria para Ilhabela, no litoral norte, com as amigas. E ele falou para os pais dele que iria para essa chácara, que iria para fazer esse camping, porém seria com os amigos dele. Então já estava muito suspeito tudo isso. No domingo mesmo, eles já foram decretados como desaparecidos e começaram as buscas. Durante as buscas, investigações apontaram que eles acabaram passando a noite no MASP, na Avenida Paulista. E que depois disso eles caminharam até a rodoviária Tietê, pegaram um ônibus em direção a Embu-Guaçu. Quando chegaram lá, eles pegaram alguns mantimentos para passar ali alguns dias, né, como era o planejado, e pegaram uma van que levou eles até Santa Rita. Eles chegaram efetivamente lá em Embu-Guaçu por volta das 9 horas da manhã. Após isso, eles caminharam mais ou menos 4 quilômetros para poder chegar nesse local, uma chácara abandonada, onde eles iriam efetuar o camping. A chácara, na verdade, eu chamo chácara, né? Mas aqui é sítio, chácara, enfim. Era chamado Sítio do Léo. E que era muito comum os adolescentes, as pessoas irem lá para fazer esse camping. Então eles chegaram a montar a barraca deles, a deixar os pertences lá. E durante as investigações e as buscas foi encontrada essa barraca. Ela estava em cima do telhado, estava rasgada e tinha outros pertences também do casal. A polícia não sabia para que lado que eles tinham ido. Não tinha pista nenhuma de nada, de nada, de nada. Então a mídia começou a cobrir o caso, começou a criar audiência. Mais de 40 policiais foram empenhados para que pudessem serem feitas essas buscas. Até que chegou uma testemunha que informou que teria visto supostamente um menor acompanhado da Liana. Infelizmente, no dia 10 de novembro, o corpo de Felipe foi encontrado em torno de 4 quilômetros de distância do local da barraca. Também das 23 horas desse mesmo dia, próximo a um riacho, foi encontrado o corpo da Liana. Estava mais ou menos a 2 quilômetros de distância de onde o Felipe foi encontrado. As cerimônias de despedidas, tanto da Liana quanto do Felipe, foram em locais diferentes e ocorreram no dia 11 de novembro. No caso da Liana, as últimas homenagens prestadas a ela ocorreram no Butantã, na Zona Oeste, e a do Felipe foi na Vila Alpina, aqui na Zona Leste. Uma comoção gigantesca, eles eram 2 jovens, tinham uma vida toda pela frente. Então os amigos, colegas de escola, professores, todo mundo se mobilizou e foi prestar suas últimas homenagens. Foi bem comovente essa despedida desses jovens. Os exames apontaram que o Felipe
foi morto dias antes da Liana e que ele não sobreviveu a um disparo de arma de fogo. Lógico, né, que ele tinha diversas marcas de agressões por todo o corpo, ele sofreu tortura e tudo que você pode imaginar. A Liana também sofreu diversas torturas, porém a morte dela foi traumatismo crânioencefálico. Alguém bateu nela muitas vezes com algum objeto contundente. Enquanto a família vivia seu luto e se despedia dos jovens, a polícia continuava investigando e procurando quem teria cometido esses crimes. Com base em informações de uma testemunha, foi possível chegar em 2 nomes, sendo eles Roberto Aparecido Alves Cardoso, o famoso e vulgo Champinha. Só que ele não estava sozinho, ele estava também com o seu comparsa, vulgo Pernambuco, que é o Paulo César da Silva Marques. O Champinha, ele era bem conhecido pelo local ali por cometer atos delinquentes, até porque ele era menor de idade na época dos fatos. E ele foi localizado após um homem chamado Antônio Caetano, que era bem próximo a ele, afirmar que o Champinha é responsável. Ou seja, o X9 lá, graças a Deus foi X9, falou que ele teria cometido o crime. Em seus depoimentos, tanto Champinha quanto Pernambuco confessaram os crimes, disseram que avistaram o casal, que estavam muito bem vestidos, que tinham uma feição muito boa. Aparentemente eram pessoas de, no mínimo, classe média para alta, né? Classe média alta. Então, aquilo brilhou os olhos dele, na cabeça dele, eles iriam só roubar as vítimas. A intenção deles era o roubo. Que é como eu comentei outro dia com vocês, né? Às vezes a pessoa tem a intenção de roubar e acaba cometendo um homicídio. Às vezes a pessoa tem a intenção do estupro e acaba cometendo um homicídio. Ou às vezes a pessoa tem a intenção de matar e acaba cometendo um abuso sexual. Eu falo acaba no modo generalizado, né, gente? Vocês conseguem entender. Porque acaba é porque a pessoa tem um distúrbio, ele é louco mesmo e comete aquele crime. Mas assim, o objetivo principal dele não seria esse. Mas voltando para o caso, então ele acaba verificando que eles não têm tantos bens assim com ele, tantas posses, então resolve sequestrar a fim de conseguir um resgate, algo nesse sentido. Então a Liana, vendo a situação que ela estava, ela fala para os sequestradores dela que o pai dela é muito bem sucedido financeiramente e que poderia pagar o resgate que fosse necessário. Então era só eles pedirem o que eles queriam que seria pago. Porém, teria que libertar ela e o Felipe. No dia 2 de novembro, eles levam o Felipe para a mata. Ela acredita que ele tenha sido solto, porém foi o local onde ele foi encontrado morto dias seguintes, né? A Liana, acreditando que o Felipe teria sido solto, ela foi levada para outros locais, inclusive na casa do Antônio Matias de Barro, onde ela foi infelizmente abusada por diversas vezes, por não apenas o Champinha, outros homens também. E ele apresentava ela para algumas pessoas como prima e para outros como namorada. Então, ele começou a perceber que o cerco estava se fechando, que estava dando muita mídia, que tinha muito repórter, que o negócio estava ficando complicado pro lado dele. No dia 5 de novembro, ele percebeu que realmente estava muito ruim a situação dele. Ele resolve levar ela, falando que libertaria ela, porém ela foi encontrada naquele local mesmo, que ele acabou dizendo para ela que ia libertar ela. Ele sai do local, volta para casa da mãe dele, tenta se desfazer dos utensílios utilizados no crime e logo em seguida se apresenta na delegacia de Embu-Guaçu. Ele prestou o depoimento na delegacia e ele foi liberado. Ele saiu de lá e foi para casa de uma tia em Tapecerica. Ficou lá por uns dias, ele não deu detalhes de nada,
Porém, durante as investigações, a polícia conseguiu chegar no Antônio, que eu mencionei, o Antônio Caetano, né, que eu disse que ela foi pra casa dele nos últimos dias de vida dela. E ele confessou, ele falou, não, ele cometeu o crime, a culpa é dele, pode ir atrás dele. Então, a polícia vai atrás dele, pega ele, apreende, porque ele é menor de idade na época dos fatos, e ele acaba confessando o crime. Então, como o caso anterior do adolescente de 16 anos, ele também com 16 anos acabou sendo apreendido e levado para a Fundação Casa, onde ele poderia ficar até 3 anos. Porém, como eu mencionei também no caso anterior, ele foi considerado com doença mental, então acabou que ele foi encaminhado, ao invés de ficar numa Fundação Casa para medidas socioeducativas, ele foi levado para outro local. Em 14 de novembro de 2003, Antônio Caetano, Antônio Matias e Agnaldo Pires, cúmplices de Champinha, foram presos. O Pernambuco foi detido na rodoviária de Petrolina, enquanto se dirigia ao sertão do estado. Ele, no início, negou a participação dele, dizendo que teria sido mais uma vítima, que ele tinha mantido de refém, que o Champinha, no caso, né, teria mantido ele de refém, mas posteriormente ele falou, quando ele foi transferido para São Paulo, aí ele falou que realmente tinha participado e que não tinha para onde fugir. Em 2006, tanto o Caetano da Silva, o Agnaldo Pires e o Antônio Matias foram condenados. O Antônio Caetano recebeu uma pena de 124 anos de prisão, o Agnaldo Pires, 47 anos, e o Antônio Matias, 6 anos. Em novembro de 2007, o Paulo César da Silva Marques, conhecido como Pernambuco, foi condenado a 110 anos de prisão e 110 anos é 18 dias. 18 dias conta também na pena. Pinha, que era o cabeça do grupo, era no máximo 3 anos. E que fez repensar muito essa história de baixar a maioridade do Brasil para 16 anos de idade. Foi ali que começou os debates em relação a isso. O Champinha, ele nasceu na cidade de Embu-Guaçu mesmo, em 1986. Ele teve uma infância muito difícil, muito humilde, a família dele era muito pobre. Ele perdeu o pai dele quando ele ainda era bem criança, o pai dele era alcoólatra. E ele sempre demonstrou alguns problemas mentais, digamos assim. Pode não ser problemas mentais, mas algum transtorno psicossocial, alguma coisa assim. Por quê? Ele maltratava animais, ele matava animais, ele sempre gostou de odiar das pessoas, né? Ele era uma pessoa difícil de lidar, difícil de conviver. Porém, listas, né, dizem que ele é portador de transtornos mentais, como, por exemplo, transtorno de personalidade antissocial e deficiência intelectual, além de alguns especialistas dizerem que ele é portador, sim, de psicopatia. Então, ele tem diversos transtornos mentais. Então, como eu comentei com vocês, esse caso gerou muitos debates em relação à idade penal no Brasil. Não foi possível no caso dele, porém já foi uma evolução de ele ficar preso porque eu entendo que é uma prisão, ele não pode sair de lá. Atualmente ele tem o quê? 36 anos? Mais ou menos. 36, 37 anos. Então, acredito que ele tá pagando a penitência dele lá. Eu acho pouco. Eu acho pouco. Porque, assim, eu não falo muito sobre o que eles fazem nos crimes pro YouTube não cortar o meu canal fora. Que eu já vi muitos canais saírem do ar por conta de falar muito explicitamente. Mas ele cometeu coisas horríveis, tanto com o Felipe quanto com a Liana foi pior ainda, gente. Você entendeu? Pensem comigo, era o Champinha e mais 3 homens. Ela não foi abusada só pelo Champinha, entende? Ela foi sequestrada no dia 31, foi quando eles saíram. Então, no dia, vamos botar dia 1º, e ela foi morta no dia 5. Então, foram dias, nem que fosse minutos, gente, minutos, mas as últimas coisas que ela sentiu, que ela viveu,
sabe? É uma coisa muito bizarra. E eu acho que realmente essa questão da menoridade penal deveria ser revista sim. A gente tem direito de votar com 16 anos, mas a gente não tem o poder de ser punido. A gente é inimputável quando é menor de 18 anos. Como assim, gente? Entendeu? Eu posso prestar um vestibular com 17 anos, mas eu não posso ser punida por um crime que eu cometi. Ai, mas meu cérebro não está totalmente formado. Por favor, né, gente? Uma criança de 10 anos já sabe o que é certo e o que é errado. Então imagina uma de 16. E quem em sua consciência não sabe que tirar a vida de alguém é errado? Você entende que tipo, umas coisas muito óbvias? E a justiça brasileira, ela precisa mudar porque a gente precisa que as pessoas tenham medo dela. Porque elas não respeitam. O ser humano, parece que ele nasceu pra descumprir regras. Sabe? Se você botar uma regra, é aí que ele vai descumprir. Então a pessoa tem que perder o respeito, tem que ser medo. A pessoa tem que ter medo de ficar todo esse tempo. Se outros adolescentes tivessem acontecido a mesma coisa com o Champinha, você acha que esse moleque de 16 anos, que eu contei no vídeo anterior lá, teria matado os pais dele? Porque ele viu a reação que ele teve, certo? De tipo, nossa, como assim? Vou ser apreendido? Como assim? Ele achou um absurdo. Por quê? Porque ele achou que não ia dar nada. E é essa geração, gente. As pessoas, os adolescentes, as crianças de hoje vão ser nossos adolescentes daqui uns dias. Então a gente precisa começar a ou ter algumas medidas mais efetivas, mais eficazes para a gente conseguir lidar com esses adolescentes, ou infelizmente é ficar mais firme nas leis pra gente poder fazer com que as pessoas tenham medo e não queiram ir pra lá. Não tem muita. Então, gente, a gente teve uma evolução gigantesca por conta desse caso. E eu digo que o Champinha é o nosso experimento. Infelizmente, não foram implantados com outros psicopatas que a gente tem por aqui, porque eu considero o Champinha como uma pessoa psicopata. E até o diagnóstico dele é realmente, ele tem um transtorno mental grave. Por que eu digo isso? Que ele é nosso experimento. Porque ele passaria 3 anos, por conta de ter 16 anos de idade, ele ficaria 3 anos em medidas socioeducativas e seria libertado. Nesse caso, como ele foi diagnosticado como mentalmente instável, ele foi levado para uma casa que é chamada de Unidade Experimental de Saúde, na Vila Maria, aqui em São Paulo. E ele está lá até hoje. Então, isso, ele tinha 16 anos na época. Isso em 2003. Ele tá há muito tempo lá. E ele não sai. Por quê? Porque ele foi diagnosticado com um transtorno mental grave. Então ele não tem condições de viver em sociedade. Enquanto não sai um laudo dizendo que ele é mentalmente estável e que pode voltar a viver em sociedade, ele vai continuar lá. Isso é genial. Porém, infelizmente, não foi implantado com outros, né? Que tem vários que deveriam receber essa pena. Então, atualmente, ele permanece nesse local. Ele vive em um local até que confortável. Tem TV, internet. Ele tem... ele participa de várias atividades, como futebol, cuida de horta. Então, tipo assim, ele tem uma vida normal lá dentro. Gostado do caso de hoje. Tenham gostado da forma que eu expus esse caso. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever. Me segue nas redes sociais também, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou... alguma coisinha aí, só pra dar uma engajadinha, por favor. Você me ajuda muito na divulgação do canal. Compartilha também o vídeo, tá? Não tem problema não, você pode compartilhar, não fico brava não. Tá bom? É isso, até a próxima e um beijo.